Meu nome é Renata, tenho 36 anos, sou formada em Educação Física, me formei há 2 anos atrás, porém eu sou formada também em Economia, me formei em 2010, fiz pós-graduação em Finanças, mas não conseguia me achar, né? E em 2017 eu ingressei na Faculdade de Educação Física. Já tinha 2 filhas e eu gostava muito de fazer academia, de treinar, então eu vi uma possibilidade de poder trabalhar com algo que me agradava, que a economia já não fazia mais parte do meu gosto, assim. E hoje, formada, gosto muito e surgiu a ideia de estar fazendo esse projeto 60 dias justamente para ajudar mais mulheres a desvendar esse mundo fitness, né, que todo mundo vê pelo Instagram como se fosse uma coisa simples. Não é complicado, porém também não é tão como é abordado, né, com o uso de produtos milagrosos, com dietas restritivas, treinos, enfim, complexos. Então surgiu essa ideia do projeto 60 dias justamente para ajudar mulheres a entender e desmistificar o mundo fitness, que não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é uma coisa que tem milagre, né? Exige dedicação, comprometimento, treino, dieta, enfim. E nesse projeto a gente vai abordar justamente isso, desmistificar alguns pontos, tanto em treinos e quanto dietas. Eu convidei uma aluna, a Juliana, para entrar nesse projeto, para ser nosso modelo, a nossa modelo na verdade, abordando dúvidas que ela vai vir ter, orientar na questão da dieta, orientar na questão de treinos e ajudando ela com essas dificuldades que forem surgindo durante essa caminhada. Então, eu me chamo Juliana, eu sou estudante e eu sempre fiz esportes, né, desde pequena, ginástica, natação, vôlei, mas em 2018 eu descobri a musculação. Sempre gostei. Muita gente que não gosta, acha chato, não gosta de ficar sozinho. Eu sempre gostei, pra mim sempre foi terapêutico. Meu momento de cuidar de mim mesma. E lá eu conheci ela. E eu treino lá há quase 2 anos, porém, depois de mais ou menos 1 ano treinando, eu senti que eu entrei num platô. Não mudava os parâmetros das minhas avaliações físicas, não sentia que eu estava evoluindo. Comecei a questionar se era por conta da dieta que estava errada, se era o treino que não estava dando certo, se eram questões pessoais, questões hormonais, e trouxe tudo isso para Renata. Eu falei, Renata, por que não tá avançando? Por que eu tô praticamente há 1 ano sem conseguir progredir absolutamente nada? E aí que ela me convidou. E foi nisso que eu falei. Hoje a mulher, ela tem muitas atividades, muitas responsabilidades. Desde casa, trabalho externo, filhos, marido. Então isso acaba complicando realmente, tirando a gente, exigindo muito da gente. E quando a gente está fazendo um treino, fazendo academia, geralmente quando acontece de surgir todas essas responsabilidades, o treino e a dieta acabam sendo deixados de lado, né? Primeiro meu filho, primeiro marido, primeiro a casa, primeiro o trabalho, e esse autocuidado vai sendo deixado de lado, o que acaba sendo normal, digamos assim. Então o que eu falei para elas, quando a gente pra gente estar bem, pra gente conseguir cuidar das pessoas, a gente também precisa estar bem. Entra muito uma questão também psicológica, né? Essa cobrança de padrões, até às vezes acontece dentro da nossa própria casa. Então, esse autocuidado faz com que a gente se sinta bem e é um compromisso com a gente. A gente põe prioridade no compromisso com todas as outras pessoas e a gente fica de lado. Então, assim, comer direito, reservar 2, 3 dias, eu recomendo pelo menos 3 dias de treino, são 3 horas da semana pra gente, né? Então, essa alimentação,
mais regrada, no sentido assim de não ficar comendo muita besteira, produtos processados. A gente tá com o psicológico bom, o sono em dia. Então isso são fatores que vão nos ajudar a estar bem por todo o resto, né? Entender que a gente não pode deixar de lado, a gente em si não pode ser deixado de lado por nós mesmos, né? E em busca desse autocuidado, porque não é só a estética, lógico que a grande maioria vem pela estética, né? Mas todos os outros benefícios hormonais, de bem-estar, enfim, tudo que a musculação e exercício traz, reflete na nossa vida, no nosso cotidiano, disposição, humor, enfim, tudo isso. E quando a Ju me chamou, ela falou assim, até brincou. Daí eu falei, mas ela falei, você tá fazendo dieta? Dela, mais ou menos. Aí o que você falou pra mim? Que eu não gostava que me dissessem o que eu tinha que fazer. Eu falei assim, tá, mas e o teu treino? Você não segue tua ficha de treino dela? Sigo. Eu falei, então, né? A gente também se auto-sabota. Terceiriza a responsabilidade. Mas é que meu filho queria comer um bolo de chocolate e eu fiz e não consegui não comer. Eu não gosto que ninguém mande fazer, eu vou fazer o que eu quero e, né? Não é questão de mandarem, são pessoas que estudaram e estão te orientando da melhor forma. Então não tem o porquê de não seguir uma rotina. Claro que você não vai viver de frango e batata doce, né? Mas saber quais alimentos são melhores pra gente, pro nosso organismo, pros nossos resultados na academia é essencial. Eu comecei a treinar de fato, de verdade, eu já tinha minhas 2 filhas, a Malu, que hoje tem 8, fez 9, eu comecei a treinar, porque eu peguei gosto mesmo também pela musculação, ela tinha 4 anos, então tem uns 5 anos, né? Eu já tinha mais de 30. Tinha recém me divorciado, que tive que ajustar tudo, a rotina com relação a isso. Tinha as 2 filhas pequenas, hoje ela já tem 12 e 9, mas é a questão da gente se priorizar realmente, buscar uma rotina. Tinha as dúvidas que a grande maioria das pessoas também tem, questão de carboidrato, o que comer, o que não comer. Nunca cheguei a fazer uma dieta louca, porque eu sempre gostei muito de comer. Então, mas também nunca fui muito de doce, porque a mulher, querendo ou não, tem os momentos de TPM, que acaba tendo essa necessidade de glicose, porque a gente está perdendo sangue. E com isso a gente vai perdendo a capacidade da glicose circular no nosso corpo, né? Então a gente tem questão de dor, por cólica, dor de cabeça, indisposição, tudo questão hormonal. Então a musculação e o exercício físico acaba nos ajudando a deixar isso regulado também. Então melhora sono, tem mais disposição, a nossa rotina, muita gente fala assim, mas é caro comer certo, mas, né, para ir num shopping comer um sanduíche não é caro. Muitas vezes a gente vai numa pizzaria, vai comer uma pizza, né, boa, que é gourmet, é 80, 90 reais, fora o que vai junto. Então, com 100 reais você consegue fazer uma compra no mercado para pelo menos uma semana, né? É arroz, é feijão, é salada, é um frango, carne, peixe. Então, não é caro fazer dieta, não é prioridade fazer a dieta, porque são coisas diferentes. A dificuldade, pelo que você falou, é mais alimentar. Alimentação. Né? Eu acredito que o que acontece comigo não tem a ver com desculpa do tipo dieta é caro. Não, tem a ver com eu gosto de comer besteira. E eu admito isso. Gosto muito de comer doce. Você é uma mulher que não tem necessidade de comer doce. Você é a minoria, porque a maioria das mulheres ama doce. E tá aí, eu acho que é o meu maior problema. Eu acredito que até o meu consumo diário seja 50% doce. Ô, louco! Eu como mais doce do que salgado, se duvidar. E é puro carboidrato, açúcar. Isso com certeza impede. E justamente, tendo uma dieta, uma pessoa que te oriente, vai te ajudar a colocar um chocolate. Por exemplo, a minha dieta hoje tem chocolate todos os dias. Claro, é pouco, mas tem, né? É uma fonte de gordura. A gente precisa de gordura até para produção hormonal. Só que a questão é a quantidade.
E se você sabe que você pode aquele pouquinho, você valoriza aquele pouquinho. Então vou ter chocolate, então você já fica feliz porque você tem. E esse é o problema. Às vezes também a gente exagera no fim de semana e quer compensar não comendo durante a semana ou se matando nos exercícios. Vou fazer 1 hora de cardio porque eu comi demais. O exercício não pode ser a punição pelo que você comeu. Aí já é um erro. Sim. Que daí fica como se fosse uma coisa ruim. Estou me punindo porque eu comi alguma coisa. Então, eu vou ter que fazer 1 hora de caminhada. Então, a pessoa já começa a atrelar o exercício, uma punição. Então, acaba sendo uma coisa ruim. Então, por isso que é importante ter um nutricionista junto, né? Ou uma nutricionista. E que não seja dietas difíceis, que sejam adaptadas a você. Porque, por exemplo, eu não gosto de abacate. Se eu tivesse que comer abacate, seria uma sofrência, seria difícil. Então eu não posso pedir para você comer uma coisa que você não gosta. Tem alimentação, a gente não pode reclamar, porque tem diversas possibilidades, diversas fontes. Até para quem é vegetariano ou vegano, hoje a proteína acaba não sendo uma dificuldade. Hoje está mais fácil tudo. Então tem carboidrato, tem arroz, tem feijão, tem lentilha, tem pão, que todo mundo quer matar o pão, né? Cortar o pão. Eu adoro, corto e ponho o ovo dentro. Então, não é se matar, porque não pode ser sofrido, né? Não precisa necessariamente ser a musculação. Eu, particularmente, acho que é o melhor até para mulher, inclusive para mulheres na menopausa. Porque quando a mulher entra na menopausa, entra a questão de osteoporose e osteopenia, que a musculação favorece. Quando a gente entra na menopausa, o estrogênio, ele acaba não sendo produzido. Claro, tem o climatério que começa a redução, mas na menopausa, o estrogênio é um hormônio importante até para cabelo, unha, pele, e também ele protege as artérias. Tanto é que quando falam que a mulher, quando entra na menopausa, aumenta 5 vezes o risco de uma doença pela síndrome metabólica, que são doenças que causam infarto, que é diabetes, porque a mulher começa a acumular gordura na região abdominal, porque ela começa a desenvolver um corpo mais masculino, porque o homem geralmente acumula gordura onde? Na barriga. E a mulher mais da cintura para baixo, na grande maioria. Então, há essa inversão hormonal. Então, na menopausa acontece isso. Então, com a menopausa, a gente diminui a produção de estrogênio o estrogênio, ele é responsável pela melhor absorção do cálcio. Então a mulher acaba ficando mais propensa a desenvolver osteoporose, e a osteopenia é a perda de massa magra. Quando a gente faz musculação, a gente aumenta a massa magra. E essa tração que é feita do músculo no osso estimula a produção de osteoblastos, que aumenta a absorção de cálcio e diminui o risco de uma osteoporose. Então, não é só estético, principalmente para a mulher, nessas questões também, né? Então, a alimentação e o exercício físico não pode ser uma forma de punição, e sim uma questão de autocuidado. Então, é isso que a gente quer trazer para a Ju agora. Não só para a Ju, primeiro para ela, depois para mais mulheres, para ajudar ela nesse percurso, desmistificar algumas coisas com relação à alimentação, com relação a treino, e fazer essa jornada ser bem bonita e não ser massacrante ou um sacrifício, né? A gente sabe que temos altos e baixos, e entender isso também é importante, porque essa cobrança também faz com que a gente desanime. Então, estar 100% sempre é impossível, teremos altos e baixos, e às vezes o nosso 100% daquele dia vai ser melhor do que o de amanhã ou pior do que de ontem. Então, aceitar que a gente não tá bem todos os dias, não teve uma boa noite de sono, você não rendeu como você gostaria no treino, está tudo bem. Faz parte. Altos e baixos acontece. Dentro do projeto que a gente vai abordar hoje, a busca é emagrecimento, né? O emagrecimento tem que ser entendido que não é só perder gordura. E a dieta entra justamente para isso, porque assim, o emagrecer é manter massa magra, músculo e perder gordura. O ideal da dieta é justamente para que não haja essa perda de massa magra, mas haja perda de gordura.
Por que é mais fácil emagrecer, perder a gordura, do que fazer o processo de hipertrofia? Todo mundo acha que é o contrário, né? No emagrecimento, a gente precisa de um déficit calórico. O déficit calórico, o que é? Ingerir menos alimento do que a gente gasta. E eu faço até uma analogia a destruir um prédio e construir um prédio. Para o corpo não é interessante ter massa magra no sentido de gasto calórico, porque para se ter massa magra, gasta-se mais energia, sendo que a gordura é armazenar energia. Então, para o corpo é mais interessante guardar energia para uma situação que você precise dela, e o músculo vai estar gastando uma coisa que é uma defesa do corpo. Porém, é mais fácil perder, justamente porque você vai ingerir menos e vai gastar mais. Temos lá a nossa taxa metabólica basal, que é, assim, vamos dizer, uma média. Vamos supor que seja 1.700 calorias. E o não gasto calórico que você faz durante um exercício, que todo mundo se mata de andar na esteira, acho que gasta muito. Na verdade, não é bem assim. Por exemplo, quando eu faço esteira de meia hora, de acordo com o relógio, claro, tem a chance de estar para mais ou para menos, é em torno de 250 calorias. É muito pouco, não é nem um sanduíche do McDonald's. Na verdade, você tem que... Um sanduíche do McDonald's, ou o mais simples lá, o Big Mac, é 500 calorias. Um sanduíche que não enche nada, né? Daqui a pouco você come mais se deixar. Então, ela pode fazer uma dieta de 1.500 calorias, a taxa metabólica dela já seria maior, mas daí teria o gasto mais da musculação ou aeróbico, conforme for prescrito o treino. Então acaba sendo mais fácil, porque esse controle é mais fácil no sentido assim, tem que ter um controle maior do doce, né, por exemplo. Mas é mais fácil. Já na musculação, quando a gente busca uma hipertrofia a mais, você tem que ingerir mais e gastar mais e lesionar mais músculo. Então, se você só comer menos, você já vai perder gordura. Só corre o risco de também perder massa magra. E manter a massa magra é interessante porque daí a taxa metabólica ela não diminui. Porque como eu falei, massa magra é gasto calórico. Então, mesmo parado, você gasta mais. Se você perde massa magra, a taxa metabólica basal também diminui. Então acaba gastando menos energia. Por isso que é importante ter os dois, para que a gente não queime nosso músculo, ao grosso modo. Então, a dieta vai ser em busca disso, desse emagrecimento dela, que tem que ser saudável, porque o pessoal também quer da noite pro dia, né? E não tem como... A dieta tem que ser uma coisa que você consiga manter por mais tempo. Não pode ser aquela restritiva. Se você não comer um monte de coisa e comer só frango e salada, você vai emagrecer. Mas por quanto tempo você vai manter isso? Aí faz as dietas da sopa, dieta da lua, dieta da maçã, né? Então você não consegue manter. E a ideia é que você tenha uma reeducação alimentar que você consiga levar para frente. Até para os próprios filhos quando tiver. Né? Eles já crescem dentro de uma linha mais saudável. Então, a dieta vai ser visando isso, com alimentos que você goste, justamente para isso, que vai ser o nutricionista que vai estar com a gente dentro do projeto. E durante o projeto também vão vir dúvidas que a gente também vai estar abordando para vocês. O treino vai ser em cima do que a mulherada geralmente quer, menos barriga e mais bumbum, que é geralmente isso que a mulherada busca, né? Ter uma cintura, uma barriga chapada, um bumbum firme, coxa torneada. Porém, vai ter que se treinar em superiores também, porque precisamos ter um corpo homogêneo, bonito, até pra gente evoluir também nas cargas no inferior, né? A gente tem que ter força na parte superior. Antes disso, vamos fazer a avaliação física para realmente descobrir qual que é a sua taxa metabólica basal, percentual de gordura, alguns pontos posturais que a gente possa vir ter e buscar melhora, porque quando a gente tem uma postura melhor, até a estética já melhora, né? Dores, caso tenha, já se reduz. Então, vamos visualizar questão de ombros, coluna, lombar,
pelve, joelho, pé, que isso é tudo dentro da avaliação física. Daí a avaliação postural, no caso. E a avaliação física a gente vai ver questão de dobras, alguma doença, alguma coisa que a gente tenha que levar em consideração para os treinos. Tá bom? Tá bom. Você que quer acompanhar, quer se incentivar, quer buscar uma vida mais saudável, acompanhe a gente nos nossos canais, no YouTube, no Instagram. Se tiver dúvidas, clique no link da bio, mande mensagens via direct, deixe comentários nos posts, que eu vou estar ajudando vocês nessa busca dos 60 dias. E bora lá, né, Ju? Bora lá.